Aqui não tem som, Rabi. Não estávamos gravando. Só agora que você me avisa, Hersh? O que é? Beleza, toda. Obrigado. É uma pena que muita gente escuta o shur. Então vamos só... Por que não tem nenhum relato no Egito a respeito daquilo que aconteceu no Mar Vermelho? A história é contada pelos vitoriosos. Sim. Essa é a narrativa da história. Então quem perde não conta a história. Mas esse que está na hora, esse egípcio de onde vem? Boa pergunta. Então vamos lá. Deixa eu só resumir a pergunta para quem... Agora que o microfone está funcionando. Então a pergunta é se Deus ele falou o tempo todo, vou repetir em resumo, Ariel. Deus falou o tempo todo que todas as pragas eram para dar um ensinamento, a lição para o povo egípcio. Mas a pergunta é o que aconteceu com o povo egípcio? Afinal, eles todos foram afogados. Talvez o faraó sobreviveu, mas o povo não. Aí, se você for dizer que quem sobrou foram os egípcios que estavam no Egito, Urashi traz uma opinião que Keshem Sheelu Laku Alayam, igual que eles apanharam no mar, aqueles que estavam no Egito também acabaram morrendo. Então, para quem foi a lição? Mais uma coisa, eu falei, tem a mitzvah da Torá, que você não pode se casar com um egípcio. O que quer dizer isso? Claro, obviamente, um egípcio que se converteu. Mesmo que ele se converteu, ele só vai poder se casar com uma egípcia que se converteu. Só a partir da terceira geração de convertidos, que ele vai poder se casar com o judeu. Por quê? Porque no final das contas, eles foram nossos anfitriões, receberam a gente no Egito, e apesar que eles nos escravizaram, a Torá reconhece a bondade que eles nos fizeram. Quando Yosef foi para lá e virou vice-rei, aí veio Jacob, vieram os filhos, a gente foi bem tratado por um tempo, e mesmo que fomos maltratados, mas ainda assim estivemos lá, somos gratos ao país que vivemos. Então, por mais que a gente fala mal, às vezes, do nosso país, da política, etc., a gente não pode esquecer que o Brasil abriu as portas para que nós viéssemos daqui da Europa para poder, Baruch Hashem, estarmos aqui. A gente não pode esquecer de agradecer o país que a gente vive. Isso é algo que a Torá coloca para a gente. Mesmo o país que te escravizou, a Torá fala, depois de 3 gerações já está tranquilo. Coisa que o povo de Amalek, por exemplo, mesmo depois de 10 gerações de convertidos, ele nunca poderia se casar com um judeu nato. Então, a pergunta fica, qual é o intuito, então, de Deus fazer todas as pragas? Porque Deus poderia fazer igual que ele fez no final do comunismo. Deus colocou um negócio na cabeça do Gorbachev. Sabe o quê? Acabou, pode ir embora. Quem quiser, vai embora. Podia fazer o Paró falar, sabe o quê? Vai embora, chega, para de mexer a cabeça. Por que precisou fazer toda essa história? Demorou 1 ano, toda essa história. Era para ensinar os egípcios. Mas se o egípcio morreu, qual que é o intuito? Então eu vi uma explicação fantástica. E a resposta é a seguinte. Todos nós, em algum momento, vamos aprender a lição. Por bem ou por melhor. A gente vai aprender a lição. E na nossa vida, a gente tem a escolha quando você vai aprender a lição. Se você for esperto, inteligente, a partir do momento que Moshe Rabbeinu aparece lá, começa a fazer lá a cobra, começa a fazer o sangue, fala, opa, estou mexendo aqui com fogo, melhor eu fazer chuva. Ótimo. Aí você vai poder sobrar para contar a história. Você vai poder viver de acordo com a verdade. Caso contrário, você também em algum momento vai se deparar com a verdade. Mas você não vai ter tempo para poder viver, para contar a história e viver de acordo com aquela verdade. Imagina o cara que ele ganha na loteria, só que no dia que ele ganha na loteria, ele vai para o hospital e morre. Certo? Teve ataque cardíaco com a emoção que ele ganhou na loteria. Então, a frustração, e vamos supor que só poderia ganhar o cara, não vai nem sobrar para os herdeiros. Só o cara, pessoalmente, podia ir lá e resgatar. Então, a frustração é muito grande. Então, quando Hashem ele diz, é uma explicação, mas tem uma lição muito bonita para a gente. Quando Hashem diz, eu quero que Mitzrayim saiba, é pior ainda. Eles vão aprender a lição, a força, e não só isso, eles não vão poder sobreviver para poder falar, eu estava errado, agora eu posso mudar meus caminhos. Se você não fez chuvá na hora certa, você vai fazer chuvá. Alguma hora Deus vai fazer você reconhecer. Mas se você não fizer na hora certa, você não vai poder ter tempo de corrigir os seus caminhos. E é isso então que Hashem fala, Viadu Mitzrayim, eu quero que eles saibam. E claro, a lição para a gente fica muito maior. Se a gente se toca em tempo, dá para a gente fazer chuvá. Se você fala, olha, o dia que eu morrer eu faço chuvá. Quando eu sentir que minha hora está chegando, eu mudo de ideia.
aí às vezes é tarde demais. Então a gente tem que fazer tshuva já de antemão. Então essa é a mensagem ali, estava lendo isso, achei muito bonita e muito prática para a gente. No final das contas, a verdade é o que predomina. No final das contas, a palavra de Deus é o que vai prevalecer. Você tem a chance de você querer aceitar isso a tempo, ou se você deixar para depois, você vai ficar sabendo, mas não vai ter tempo de desfrutar daquela descoberta. Dúvidas? Na Parashá está falando que os egípcios entraram no mar incluindo o faraó. Então, o Midrash ele diz para a gente, todos entraram no mar. O faraó, inclusive, foi na frente. E a Torá diz, Lo nishar baem ad echad, não sobrou até um. Até um pode ser não sobrou nenhum, ou até um. Até o um, todos morreram, mas o um ficou. E aí, o que diz é que Hashem deu força para ele, ele sobreviveu, ele saiu do mar, fez chuvá, e aí continua a história. Esse é o Midrash, mas não é a explicação clássica, literal. Ele entrou e, teoricamente, entrou e saiu. Sim, isso. Mas é típico de los ejércitos árabes, muçulmanos, el general, todo fica atrás. Não como Israel, que o general vai na frente. Perfeito. Então, isso justamente foi o que o Paró ele usou como pretexto, como propaganda. O que ele falou? Peraí, Paró. Você aqui mandou eles embora faz 6 dias. Agora o quê? Você está querendo convencer a gente para ir correr atrás desse povo? Eles maltrataram a gente, Fardeia, que já esqueceu? Então, não, eu não vou tratar vocês como outros povos. Eu vou na frente. Eu vou estar lá na frente. Eu vou com a cara e a coragem. E a pessoa fala, opa, se o Paró vai na frente, eu estou atrás. E aí eles foram. Então, com essa propaganda que ele conseguiu. Ou seja, normalmente, eles ficam atrás. Normalmente, ele é o primeiro a fugir, tá certo? Mas nesse caso, como o ódio dele era tão grande e o coração dele tinha endurecido tanto, que ele falou, eu vou na frente. E aí a turma falou, bom, se o Paró vai na frente, eu vou atrás. Ele sim foi na frente guiando todo. Mas foi. Depois, quando mandou a todos entrar aí no água, ele ficou atrás. Não. Ele foi, ele entrou na água. Ele entrou na água, só que conforme esse Midrash, ele sobreviveu. Interessante. Certo? E, obviamente, por que Hashem deu mais chance para ele do que os outros? Teoricamente, ele é o mais perverso de ouro. Ele deveria ser o primeiro a morrer. Mas eu acredito que a maior vingança é ele ver o povo de Israel prosperando e ele lá agora, vendo o que aconteceu com ele. Aquela passagem que o Eichmann Marshmo, ele falou, o quê? Eu estou no país judaico sendo julgado pelos judeus, onde alguns anos atrás eu estava aqui exterminando todos eles, achando que não ia sobrar nenhum. Eu estou agora no Estado judaico sendo julgado por eles. Olha onde chegamos. Essa é a vingança. Opa, essa é boa. Inclusive está escrito que Deus ele tinha 3 descrições diferentes no mar. Aqueles que foram como palha, aqueles que foram como chumbo e aqueles que ficaram intermediário. Se a pessoa era mais boazinha, ela morria de vez, sofria menos. E aquele que era mais perverso era como a palha, ficava lá sofrendo, tá certo? O que mais sofreu provavelmente foi o Paró. Tá bom que ele não morreu de cara, mas pior ainda, ele não morreu e ele ficou para assistir o futuro do povo de Israel, glorioso, que entrou em Israel e etc. Fala. Não, o senhor falou de Eichmann, na Amazon de Estados Unidos, aqui não chegou. Saiu uma entrevista que uma jornalista le fez a Quem falou? Donde ele fala toda a verdade, porque en el juicio él no fue capaz de asumir nada. Y venían los testimonios, pero en esa entrevista fala todo. Y él en una de las partes dice, de los que han salido no le importaba nada. Sí. Fala tudo lo que el monstro que ele... Sim. O que eu entendi é o seguinte, se o faraó... Sim, então por isso é difícil saber o que é literal, o que não é. Sim. Agora, depois que eles atravessam o mar, logo depois que eles atravessam o mar, já começam a reclamar. Primeiro tem um Midrash que diz que eles começaram a duvidar de Moshe. Acabaram de atravessar o mar, cantaram a noite inteira para Deus. Eles tiveram uma profecia dos níveis mais altos. Viram Deus, Zekeli, esse é meu Deus. E aí, quando eles atravessam, alguns começam a questionar. E será que a gente está saindo desse lado? Talvez eles estão saindo do outro. E aí é um problema. Porque não é que eles atravessaram de margem a margem. Eles fizeram meia volta. Muita gente não sabe disso. E eles voltaram para a mesma margem. A ideia não era atravessar o mar, e sim passar pelo mar. Então, se eles saíram da outra margem, vão perseguir a gente.
E aí Hashem fez um milagre que eles viram os corpos, os seus inimigos, mortos. E ainda eram capazes de identificar, esse cara é aquele lá que me maltratou. Então, dessa forma, Hashem garantiu para aqueles que ainda levantaram dúvidas, fica tranquilo. Quer desligar? Então, aí é o primeiro caso já de dúvida. Atravessam o mar, chegam num lugar chamado Mará. Eles estão com sede. A água está amarga. Começam a reclamar para Moshe Rabbeinu. Deus intervém, faz um milagre. Moshe Rabbeinu joga uma plantinha amarga e a água fica doce. Passa mais um pouco, acabou a matzá que eles tiraram do Egito. A matzá, milagrosamente, ela durou bastante tempo. Acabou a matzá. Ao invés de eles chegarem e falar, Moshe, fala lá com Deus, vê lá o que dá para fazer por nós. E eles já começaram. Não temos pão, não temos carne. No Egito estava muito melhor. E eles começam a falar bem do Egito. E lá eles dizem, lá no Egito preferíamos morrer no Egito enquanto estávamos sentados à beira da panela de carne. Tinha lá carne cozida. E lá a gente comia pão, laçova, pão até ficar satisfeito. Será? Será que é assim que eles comiam? Tinha churrasco lá, tinha ensopado de carne? Já esqueceu? Passou o quê? 1 semana? 40 dias? Quantos dias passaram? Já esqueceram? Boa. Então, aqui está. Então, eu estava pesquisando sobre isso. Tem algumas vezes que o povo fala, olha, a gente lembra os pepinos e as quichuim, as pumpkin, como fala? Pumpkin abóbora, as abóboras que a gente comia e etc. Que abóbora? Você não comia nem pão, que abóbora você comia? Então, cada uma desses comentários deles tem várias explicações tentando... O que eles estão dizendo? Será que eles estão apenas imaginando? Então, uma opinião diz que eles sentavam à beira da panela de carne. O que era a panela de carne? Eles estavam comendo lá pão seco, matzá, o resto. Mas eles eram empregados dos egípcios. E o egípcio estava lá cozinhando a carne e o escravo, obviamente, só sente o cheiro, mas não vai comer. E eles agora estão lembrando disso de forma contrária. Olha lá, a gente sentava, comia pão com cheiro de carne. Não está escrito que a gente comia carne. A gente comia o pão enquanto a gente cheirava a carne. Na verdade, era um sofrimento muito grande. Mas existe a natureza humana, quando você passa por um sofrimento, você olha e fala, antigamente era muito melhor. Você vai voltar no tempo, não era tão melhor assim. Você gosta de idealizar o passado. Por quê? Porque é passado, não tem mais como mudar. Então você cria uma narrativa onde você fala, lá estava muito melhor. Não necessariamente. Às vezes estava muito pior. Isso acontece. Sempre acontece. A pessoa faz aliar, fica lá uns 6 meses e fala, nossa, estava muito melhor. Exatamente. Era uma feliz nossa vida, né? Aquela famosa, quem não ouviu aquela piada daquele argentino que foi para o Canadá e procura a neve, que maravilha de neve. Essa é uma das melhores stand-up que eu já escutei. Procura, quem não escutou no Google, vale a pena. Então, a gente lembra o passado como se fosse uma maravilha. Essa é a natureza humana. Então, cabe a nós meditar sobre essa passagem. Que você agora está sendo conduzido por Deus. Tá bom, não tem comida para hoje. Mas pede para Deus, confia um pouquinho. Sabe, Moshe Rabbeinu tá indo bem. Por enquanto, mostrou que não falta milagre. Só abriu o mar, ele abriu. Então, ao invés de você ter fé que nessa situação Hashem pode te ajudar, você já começa a reclamar. A tal ponto que você é capaz de mudar a história completamente e aquilo que era um sofrimento para você, você já interpreta, não, estava maravilhoso. E em Yiddish tem uma expressão que se fala amol. Amol era antigamente. As pessoas gostam de falar, antigamente as pessoas eram mais corretas. Na minha época as pessoas eram mais honestas. Mentira sempre existiu, desde o início de que Adão comeu do fruto proibido. O filho de Adão matou o irmão dele. Você achar que isso é uma novidade que surgiu agora, sempre foi assim. Eu vi uma vez um TED Talk maravilhoso, vale a pena a gente lembrar, nessa época que a gente fala de política. Ele estava descrevendo a política americana. E ele fala, tá um caos. E aí surge um novo político, esse vai ser o cara que vai salvar a humanidade. Ele é eleito, calma, tá todo mundo feliz. Passa alguns meses, esse cara é um filho da mãe, esse cara é um diabo,
E aí, tarará, e começa o caos de novo. Até que surge o novo Mashiach. Agora veio o novo Mashiach. Ele faz essa ensinação várias vezes, ficou gravado que esse é o ciclo, não é a primeira vez, não é a última vez. Não depositemos a nossa confiança em seres humanos. Não é Brasília que vai resolver teus problemas, não é fulano nem ciclano. Cuida da sua vida, vai trabalhar, confia em Hashem e a coisa vai dar certo, Bezrat Hashem. O bode dentro do apartamento, exatamente. Então, acho que essa mensagem é muito bonita e muito real no nosso dia a dia. Outros dizem, outras explicações, que de fato tinha alguns que não estavam escravizados, eles estavam lembrando, e eu acho que o que mais condiz que foi o que você falou, que eles iam demorar 40 anos para sair da mentalidade escrava. Pela primeira vez, eles iam ter que agora pagar uma conta de luz e uma conta de gás. Até então, eles estavam na casa do papai, estavam escravizados, não podia sair, não pode sair para a discoteca e balada a hora que quer, mas o pai paga as contas. Pegou uma multa de trânsito porque você pegou o carro dele e bateu, sem ter carta de motorista e saiu no meio da noite, no final das contas, quem vai pagar? Você vai levar uma na cabeça, mas quem vai pagar é o papai. Não é tão fácil, mas no final das contas, você não tem responsabilidade. Eles eram subjugados ao Paró, mas já estavam com essa mentalidade, nem sabiam o que era liberdade. Quando chega finalmente o momento onde não tem comida, até agora eles recebiam lá, tá bom, estavam na prisão, mas recebiam diariamente a comida, porque precisavam sobreviver. Não era gostosa. Agora, pela primeira vez, eles têm que pensar como uma pessoa livre. Eu tenho que garantir a minha comida. E aí eles já começaram a reclamar. Opa, prefiro voltar para a prisão. Então, aquela história, tem várias versões dessa história, mas havia um judeu que ele comia no Teniad. Todo dia ia lá no Teniad, coitado, não tinha... Bom, tudo bem. Ele fazia fila lá todos os dias, e um belo dia, ele ganhou na loteria. Chegou na loteria, ganhou na loteria, ficou muito feliz, milionário. E o dono daquele Teniad, né, só o nome emprestado, o dono lá daquela instituição foi falar com o homem, né? Você reconhece o nosso... Ele falou, olha, para você, está aqui já um cheque, $1 milhão, vai lá para a tua instituição, eu sempre fui beneficiado, mas tem uma condição. Amanhã você me coloca primeiro da fila. Não sei a mentalidade. Não adianta você ganhar na loteria e continuar sendo escravo, certo? Sabe, também na Argentina temos, não sei se aqui se fala igual, más vale malo conocido que malo por conocer. Mal, mal é mal que já estamos conhecendo, que o mal que pode vir, que pode ser pior. Ah, sim, perfeito, entendi, certo. O mal conhecido é melhor, mais confortável que o mal que está por vir. Ou que o bem que está por vir, que você não sabe ainda o que vai ser. Então, a gente tinha que sair dessa mentalidade escrava. Então, é muito difícil. Então, o cara está com Deus no lado dele. Deus está com Moshe do lado dele. Os egípcios já morreram, nem existem mais. Você vai voltar para lá, você não vai ter nem os caras mais. Acabou a prisão. Carandiru não existe mais. Não, eu quero voltar para lá, mas não existe mais. Não, mas eu quero voltar para lá. Não tem. Mas você fica naquilo, você está tão preso naquilo, você não consegue imaginar a sua vida de forma diferente. E todo o trabalho que Moshe Rabbeinu teve ao longo dos 40 anos é permitir que eles aumentassem, expandissem os seus horizontes e começassem a pensar como pessoas livres. E o primeiro passo para você pensar como uma pessoa livre é você ter autonomia. Coisa que eles achavam que ter autonomia é uma coisa difícil. Claro que é difícil, é desafiador, mas você tem autonomia, você tem liberdade. Claro que você vai precisar trabalhar para ganhar teu dinheiro, mas com teu dinheiro você vai poder escolher o destino dele. O que você prefere? Tá bom, tem gente que prefere ser escravo. Justamente a Torá está dizendo para a gente, eu vou dar a Torá para vocês serem livres e terem autonomia. O livre-arbítrio, você vai escolher, vai trabalhar, vai fazer por merecer. É isso que Hashem tirou e libertou a gente do Egito. E por isso a gente fala Zecher Litziat Mitzrayim. O que é Zecher Litziat Mitzrayim? Lembrar, a gente faz o Kiddush à noite, tarará, para lembrar a saída do Egito. No hebraico, você deveria falar Zecher Litziat Mitzrayim. Lembrar a saída preposição do Egito. No hebraico, você fala lembrando a saída Egito. Dizem nossos sábios que a saída do Egito já aconteceu. O que a gente precisa continuar fazendo toda semana, quando a gente faz o Kiddush, Zecher Litziat, para nos lembrar, Litziat, para a saída do Egito. Não a saída do povo do Egito. A libertação do Egito. Mandar o Egito para fora. E por isso a gente faz o Kiddush. Lembrar a nossa independência. Lembrar que a gente é autônomo, que a Hashem deu para a gente essa autonomia, para a gente poder ter a escolha e poder servir Ele. E esse é o nosso papel.
E essa, na verdade, essa é a paraxá que talvez mais marca isso, que é quando eles atravessam o mar, é o momento histórico onde eles atingiram o local onde acabou o Egito. O que você faz com isso agora? Então, inicialmente, começaram a reclamar, e pedir, e discutir, e brigar com Moshe, etc. E todo o trabalho nosso agora é a gente parar e começar a saber que agora você tem 1 milhão na conta, não precisa mais se comportar do jeito que você estava se comportando até agora. Você realmente começar a assumir a sua autonomia. E é isso que a Hashem dá para a gente. Só para concluir com uma passagem muito bonita aqui. Condiz com isso, Hersh, só um minutinho. Eu sempre falo isso todo ano, uma passagem muito bonita, que quando o povo estava prestes a entrar no mar, eles viram os egípcios que estavam atrás deles. Dos lados tinham rochas ou animais, não tinha para onde eles fugirem. E na frente tinha o mar. E aí o Midrash conta para a gente, assim conta na Torá, bem, quase claro, que haviam 4 grupos. Uns falaram, vamos nos render, vamos voltar para o Egito. Outros falaram, como assim? Vamos lutar. Outros falaram, prefiro morrer no mar do que voltar para o Egito. Vamos se matar, fazer um suicídio coletivo. E o 4º grupo começou a rezar para Deus. Qual dos 4 é o mais nobre? Vamos em frente e abre no mar. Vamos em frente e abre o mar. Mas nenhum deles pensou nisso. Eles pensaram em ir no mar para se matar. Não vamos em frente no mar. O único que falou, escolha Carlinhos, o único que pensou igual a você, foi o Nachshon ben Aminadav. Ele foi o único que pensou assim. Todos os outros, ninguém teve essa ideia. E todos os 4 foram condenados por Deus, condenados não, foram calados por Deus, e Deus falou, nenhuma dessas ideias é uma boa ideia. Nem rezar. Rezar para que abra água. Rezar para que abra água. Não. Porque às vezes rezar também é uma forma de escravidão. Rezar não é delegar para Deus os teus problemas. Rezar faz parte de você assumir a responsabilidade. Deus, ajude-me para que quando eu atravesse o mar se abra. Ok? E não falar, Deus, o que eu faço agora? Peraí, eu te ensinei já o que você tem que fazer. Eu já avisei que você tinha que seguir adiante e ir em direção ao Har Sinai, que eles sabiam que esse era o destino. Não tem para onde ir, segue a vida. Continua indo. Então, às vezes, rezar é uma fuga. Claro que devemos rezar, mas a reza vem, Deus está dizendo para a gente, eu estou dando para você a vara para você pescar. Você quer o peixe pronto? É você delegar para Deus os teus problemas. Ele justamente colocou aqui, te deu condições para você sair e fazer a tua parte. Mas eu posso falar, eu vou abusar, por favor, me ajuda. Aí sim. Eu vou continuar meu caminho, me ajuda, perfeito. Vou ficar na cama, faz aí as coisas acontecer para mim. Vai ficar esperando. Uma coisa que eu escutei. Não que Deus não seja capaz, mas ele deu para a gente a oportunidade da gente poder sair, trabalhar e fazer por merecer. Eu acho que eu escutei num filme, filme de comédia até, mas eu achei muito profundo. Quando você pede para Deus coragem, Deus te dá coragem ou te dá oportunidade de ser corajoso? Opa, bonito. Né? Quando pede, por exemplo, para juntar a família, ele vai juntar a tua família ou ele vai te dar uma oportunidade de você, para que você junte a sua família? Né? Então, apesar de ser um filme de comédia... Não, mas tem frases profundas. Está dito também para a gente não confiar. Então, a pergunta é muito válida, porque, teoricamente, você continuar andando pelo mar e esperar por um milagre, a gente não pode esperar por um milagre. Porém, nesse caso, Deus já havia dito para eles qual é o destino. Deus já falou, e foi isso que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Berna Israel Veissal, eu já falei. Se o teu destino lá na frente, Deus falou, vai. Normalmente, Deus fala para ele, não vai, você não vai se afogar. Mas se Deus falou para você ir, se você encontra um único jeito de ir, é um jeito maluco, mas Deus falou, vai, você tem que confiar. E o mais curioso é que ninguém, além desse Nachshon ben Aminadav, pensou em seguir adiante, ninguém pensou nisso. Se Deus tinha falado, porque todos estavam pensando em si mesmos. Ninguém parou para ouvir o que Hashem falou. Quando a gente quer descobrir sozinho o caminho, você vai ter mil possibilidades. Mas se não é aquilo que Hashem falou, nenhuma delas está correta. Às vezes, a possibilidade mais simples está na tua cara, está na tua frente. E você, às vezes, ignora, porque não é aquilo que é cômodo para você. Então, a gente tem que parar e ouvir aquilo que Hashem falou tinha falado. E até Moshe Rabbeinu foi falar, olha, está escrito que Moshe Rabbeinu estava rezando. E Hashem falou, o que você está rezando? O povo de Israel está correndo perigo, está aqui rezando para mim? Até Moshe foi criticado por isso. Quer dizer, não era uma coisa tão óbvia assim, de como continuar o caminho. Até ele, entre aspas, errou e foi criticado por Moshe. Mas para nós que já lemos a Torá, fica para a gente a lição.
E a lição fica que, quando tem alguém do teu lado sofrendo, olha, eu vou rezar por você. Está com problema? Eu vou rezar por você. Vai ajudar. Se você pode ajudar, ajuda. Se você já está bem cuidado, está nas mãos de médico, está trabalhando, vou rezar por você. Justo. Mas se você tem dinheiro e o cara está precisando, vou rezar por você. Não, cirurgião na sala de cirurgia, com tudo aberto, em vez de ele fazer a cirurgia, ele começa a rezar. Ele começa a rezar em vez de fazer a cirurgia. Então, eu contei outro dia, tinha um rabino, ele foi na fábrica, ele tem kasher. Falou, cadê o masguia? Cadê o masguia? O cara que fica lá supervisionando. Ele falou, tá lá no quartinho. Tá bom, quartinho estranho, né? Tinha que estar aqui de olho nas coisas. Aí ele estava lá rezando. Ele falou, você está rezando agora? Você não tem que... Não, eu estou rezando para que tudo fique kasher. Continua rezando, vai ficar bem kasher mesmo. É exatamente isso. Então, tem hora para tudo. A gente deve rezar para que Hashem nos dê a coragem, que Hashem nos ajude e ter a iniciativa correta na hora correta. Não é a gente rezar e delegar para Deus nossos problemas. Justamente Deus colocou a gente aqui embaixo para que a gente faça o nosso papel. E aí ele dá para a gente a força, e você sim deve pedir. Enquanto já começou a atravessar, ou está pronto para atravessar, fala, Deus me ajuda para que eu possa fazer a coisa correta. E não substituir a tua ação pela reza. Mas eles não podem ter pensado nesse momento, opa, erramos o caminho. Não, porque Moshe Rabbeinu estava com o Waze lá na mão, ele estava lá o negócio, turn right, ele estava lá direito, estava funcionando direitinho. GPS é God, como continua lá o system, certo? É God, então Deus estava guiando eles. E qual é? Global System. God System, tá vendo? Você sabe? Era Moses. E aí, só para concluir, então, o erro deles justamente partiu do mesmo princípio do erro que aconteceu depois que a gente está falando. Que a ideia é que se você pensa como escravo, o tempo todo você delega teus problemas para o outro. O escravo não tem responsabilidade de nada. Inclusive, pela lei da Torá, se você tem um escravo no modelo antigo, se ele prejudica alguém, quem paga? O patrão. Ele é uma extensão tua, ele não tem vida própria. Ele o tempo todo está servindo você. Então, se ele faz algo errado, a culpa é de quem? É do patrão. Comida não vai faltar para ele. A cama dele, por pior que seja, não vai faltar para ele. Então, o fato que nenhum do povo de Israel, ou pelo menos até o Nachshon, com exceção dele, pensou em simplesmente ouvir Hashem, porque ouvir Hashem significava tomar a iniciativa, ter a coragem, agir por conta própria. Não, vamos voltar, vamos se render, vamos se matar. Por quê? Porque eles não tinham realmente a coragem de assumir, fazer aquilo que Hashem quer. Porque a gente possa sair dessa mentalidade escrava, a gente não precisa fazer fila para ganhar comida, a gente tem, Baruch Hashem, tudo que a gente precisa, a gente só precisa saber que nós estamos bem acompanhados, e ele espera que a gente tome a nossa atitude. Bom dia. Bom dia. Fala, Hersh.